Glória a Jesus. Vocês estão preparados aí? Amém. Vocês estão preparados aí? Amém. Porque eu não sei vocês, mas eu já posso ver uma grande onda do Espírito Santo vindo em nossa direção. Cutuca o irmão que está do lado e fala para ele assim: se você não estiver preparado, você vai se afogar nas águas da terra. Mas se você estiver preparado, o Espírito Santo vai te imergir nas águas hoje. Glória a Jesus. Eu não posso demorar porque hoje é ceia. Então eu já quero que você abra sua Bíblia em Números, capítulo 27. Deus tem algo poderoso para a sua vida hoje. Você não chegou aqui à toa. Você chegou aqui porque Deus vai alinhar o seu destino. Talvez seu destino está todo desalinhado, está vivendo um embaraço aí na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para alinhar o seu destino hoje. Números capítulo 27, do versículo 1 em diante. Acharam? Diz aí, avivamento. Quem não achou, domingo que vem tem EBD às 10 horas da manhã. Diga aí, amém. Glória a Jesus. Então vamos ler. Números capítulo 27, versículo 1 vai dizer assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Você pode dar um glória a Deus aí? Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, hoje nós estamos iniciando o tema paternidade e alinha destino. E hoje o Pai que está no céu vai alinhar o seu destino, o meu destino, vai nos colocar na rota novamente. Antes de falarmos então de paternidade, nós precisamos entender o que realmente significa paternidade. Paternidade não significa apenas gerar um filho. Paternidade é presença, paternidade é cuidado, é proteção, é correção, é dar direção e dar limites também aos filhos. Vivemos em tempos que famílias têm perdido a estrutura, aquilo que nós dizemos que são famílias desestruturadas, pais biológicos abandonando os filhos, pais invertendo os papéis com as mães, pais então com estrutura totalmente destruída, com problemas com álcool, problema com droga e o vício talvez de pornografia. E o que temos muito nos dias de hoje são os pais preguiçosos. Não cutuca ele agora. Nos dias de hoje existem milhares de crianças órfãos,
não de pais mortos, mas de pais vivos e dentro de casa. Existem pais presentes no documento, mas ausentes na mesa. Existem pais que sustentam financeiramente, mas nunca sustentaram emocionalmente os seus filhos. Pais que colocaram comida dentro de casa, mas nunca colocaram identidade dentro do coração dos seus filhos. E o resultado é uma geração que tem dificuldade de enxergar um Deus como seu pai. Isso nos mostra então que é possível ter um pai e nunca ter experimentado a paternidade. Uma pesquisa no Google, rapidinho que eu fiz, diz que existe no Brasil mais de 1.700.000 pessoas menores de idade sem a paternidade declarada nos últimos 10 anos. No ano passado, ano de 2025, cerca de 174 mil recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe. No Brasil nascem aproximadamente 1.000 crianças de mães adolescentes entre 15 e 19 anos. Nascem crianças, cerca de 1.000 crianças por dia, de mães adolescentes entre 15 e 19 anos. Cerca de 30 bebês nascem por dia, de meninas ainda mais novas, com a idade entre 10 e 14 anos. Baseado então nesses dados, a cada hora, cerca de 20 crianças nascem sem a identificação do pai no país, no Brasil, hoje. E enquanto isso, uma geração se perde por não saber se posicionar diante da sociedade. Muitos de nós ainda estamos ocupados, disputando talvez um lugar, ou talvez uma posição dentro da igreja. Enquanto discutimos quem ocupa o lugar de destaque, o futuro da nossa igreja está sendo atacada. Os nossos filhos estão sendo expostos à ideologia de gênero, à pornografia e tantos outros valores que tentam afastar as nossas crianças de Deus, do Pai. É tempo então de deixar a disputa por posição, apenas por status, e assumir a nossa posição em casa, como pais, líderes e discípulos dos nossos filhos, protegendo e formando o caráter da próxima geração. Pode dar um glória a Deus aí se você quiser. Igual o Gilberlan diz, isso bem disfarça. O que mais me assusta é saber que um dos maiores sabotadores de um avivamento é a nossa falta de relacionamento com Deus. Achamos que Deus é como o nosso pai biológico, e acabamos deixando o espírito da orfandade tomar conta de nós. Se um avivamento é o pai vindo ao encontro dos filhos, nós precisamos acabar com esse espírito de orfandade que nos impede de viver a totalidade da promessa, a totalidade de um avivamento na terra. A Bíblia nos mostra que nós temos um pai e o nosso pai é bom. A Bíblia nos mostra que nós temos um pai e que o nosso pai é bom. Deus nunca permitiu que a ausência de um pai fosse a palavra final sobre a vida de alguém. Enquanto existem pais terrenos que falham, Deus ainda continua sendo um pai que restaura. Deus ainda continua sendo um pai que protege. Deus ainda continua sendo um pai que cura. Deus ainda continua sendo um pai que abraça. Deus ainda continua sendo um pai que ama. Deus ainda continua sendo justo, fiel, verdadeiro, o pai conselheiro, o príncipe da paz. Deus sempre recalcula a sua rota. Deus sempre alinha o nosso destino, e Deus te trouxe aqui porque Ele vai alinhar o seu destino hoje.
Para entendermos então sobre esse texto que nós lemos de Números capítulo 27, nós precisamos voltar um pouco na história. Deus fez uma promessa ao povo de Israel. Deus disse que tiraria o povo de uma terra de desespero, de sofrimento, de angústia, de depressão, de ansiedade, e levaria eles a uma terra que mana leite e mel. Deus fez a promessa, muitos creram, pois foi Deus quem prometeu, sim ou não? Uma hora Ele nos tira daqui, e no meio do povo tinha gente que dizia: está demorando, mas eu creio que vai acontecer. Talvez seja como nos dias de hoje, está demorando para acontecer a sua promessa, mas você crê que ainda vai acontecer. Pode ser que no meio do caminho existia também alguém que dizia assim: será? Será que vai acontecer isso mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou? Já sofremos tanto que eu nem sei se devo acreditar nessa promessa. Mas eu tenho a certeza que no meio do povo se levantou um profeta dizendo: o Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Então eu vim aqui nessa manhã como boca de Deus para a sua vida. Ah, Jesus! Deus está te dizendo aqui nessa manhã: foi eu quem prometi. Pode passar o tempo que for, vai acontecer, você acreditando ou não, eu ainda sou fiel para cumprir aquilo que prometi para a sua vida. Yeshankarabai sonekandarababas. Rekandai shore kandarabana soe kandarababai soe kandarababas. Oya kandanai soe kandarabana soe kandara. O povo estava com a promessa de que iria sair do Egito. Deus manda as 10 pragas. Foi um caos. Mas um dia Deus olha aquele povo e diz: chegou a hora de cumprir a promessa. No meio do caos, Deus tira o povo do Egito. Deus liberta o povo. Milhares de pessoas estão indo rumo à terra prometida. E um deles é Zelofeade, filho de Efer, da tribo de Manassés, descendente de José. Zelofeade teve 5 filhas, mas provavelmente Zelofeade tentou ter um menino. Porque na cultura judaica todo homem queria ter um filho homem, pois o filho homem daria continuidade ao nome da família e à linhagem da família por gerações. Mas Zelofeade foi contemplado sendo pai de 5 filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Um bom nome para você dar para sua filha. Para quem estiver grávida aí, eu prefiro aqui Ogla. Quem sabe? Eu aqui então já aprendo que nem tudo sai do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós planejamos. Tem coisas que Deus faz conosco só para Ele se revelar em nossas vidas e nos alinhar no nosso destino. Deus está te dizendo: eu não perdi o controle da sua história. Deus está te dizendo: eu não perdi o controle da sua história. A sua história já está escrita nos céus. Existe um livro escrito nos céus a seu respeito. E eu não perdi o controle da sua história. Naquela época então existia uma lei onde só poderia receber herança o pai, o sacerdote ou o filho homem. Por isso que talvez toda a família queria ter um filho homem. Mas Zelofeade
só teve filhas mulheres, e a terra da promessa, a herança, já estava se aproximando. Então não daria tempo de ficar tentando ter outros filhos até vir um filho homem, sim ou não? Sim ou não? Zelofeade então, já conformado com a situação de não ter filho homem, continua a caminhada no deserto e cuidando da sua família e fazendo suas filhas e sua esposa permanecerem firmes, confiando num Deus Todo-Poderoso. Com certeza ele dizia: tá difícil, mas adore. Tá demorando, mas adore. Tá doendo, mas adore. Porque tem hora que é melhor se conformar e adorar do que se conformar e murmurar. Vou repetir. Porque tem hora que é melhor você se conformar e adorar do que você se conformar e começar a murmurar. O povo no deserto murmurou e ficou 40 anos caminhando. Jesus também foi para o deserto. Mas Jesus adorou e ficou apenas 40 dias. Quando você murmura, você permanece no propósito, no processo. Mas quando você adora, quando você murmura, você permanece no processo. Mas quando você adora, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Vamos! Comece a cantar. Vem! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quando você adora, Deus vai na frente abrindo o caminho. Ele quebra as correntes, Ele arranca os espinhos, Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas e ninguém vai fechar. Se você está precisando de algo de Deus, erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Show! Muito louvor, com 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 muito Recandarabai, Shure Candarabai, Recandarabai, Shone Candarabai. Naria Candarabai. Ah, isso aqui é meu inimigo. A Bíblia nos revela então que no meio da caminhada Zelofeade morreu por causa do seu próprio pecado. Imagina o desespero da família. Uma esposa viúva e 5 filhas que de uma hora para outra perderam o único homem da casa. Além da dor do luto, elas carregavam outra preocupação. Segundo a lei da época, mulheres não tinham direito à herança quando não havia um filho homem. Aos olhos da sociedade, elas haviam perdido não apenas um pai, mas também o futuro, a identidade e o destino da família. Mas eu também imagino Deus assentado no mais alto e sublime trono,
olhando aquelas mulheres e pensando: eu sou o pai delas, não vou abandoná-las. Zelofeade morreu, mas a história delas não morreu com ele. Tudo continua debaixo do meu controle. Deus te trouxe aqui para te dizer: tudo ainda continua debaixo do meu controle. Tudo ainda continua debaixo do meu controle. Agora Zelofeade morreu. Elas já não têm mais o pai. Já não tem mais quem as representasse na terra. Mesmo assim, não abandonam o propósito. As filhas de Zelofeade continuam caminhando junto com a sua mãe, porque entenderam que o destino delas não depende da presença de um homem, mas da fidelidade de Deus. Elas seguem então rumo em direção à terra prometida, Canaã. 40 anos então se passaram. Moisés reúne o povo para acampar nas campinas de Moabe, as portas da terra prometida. Chegando à terra prometida, Moisés reúne o povo nas campinas de Moabe. Depois de montarem suas tendas, ele convoca Eleazar e os líderes das tribos para realizarem um novo censo, uma reunião. Era preciso contar cada família, para que ninguém fosse prejudicado e a herança fosse repartida de forma injusta. Então Moisés reúne o povo para dividir as terras justamente. Provavelmente eles passaram de tenda em tenda fazendo a contagem das famílias, para dividir e definir a divisão da terra prometida. Quando chegaram à tenda das filhas de Zelofeade, a pergunta deve ter sido: quantos membros da família há nesta casa, nesta tenda? Elas responderam: somos 5 filhas e nossa mãe. Então veio outra pergunta: e cadê o pai de vocês? Nosso pai morreu. Há algum irmão homem na família? Não, não temos. Pela lei daquele tempo, aquela resposta parecia encerrar a conversa. Sem pai, sem um filho homem, elas não teriam direito à herança da terra prometida. Ou seja, aos olhos dos homens, o destino delas parecia estar decidido. Mas Deus ainda não tinha dado a última palavra. Mas Deus ainda não tinha dado a última palavra. Eu consigo imaginar o silêncio que tomou conta daquelas mulheres naquele momento. Aos olhos da lei, elas não teriam parte da terra prometida. Restaria viver da generosidade de outros, ou quem sabe ficar fora da herança que Deus havia prometido ao seu povo. Mas eu acredito que naquele instante uma delas se levantou e declarou com muita fé. Uma daquelas meninas se levantou e com muita fé declarou: é verdade, o nosso pai morreu, mas nós ainda temos um pai. E o nosso pai ainda não deu a última palavra. Quando os recursos então da terra acabam, o céu ainda tem uma resposta. Quando a voz dos homens decreta o fim, Deus ainda pode escrever um novo capítulo para a sua história. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Se você quiser receber, ergue a sua mão aí. Podem ter tentado te paralisar, podem ter dito que não vai acontecer, podem até ter decretado: esse é o seu fim. Mas deixa eu te dizer, existe um pai que está acima de toda autoridade, acima de toda circunstância, acima de toda sentença.
E hoje Ele está aqui, está te dizendo: eu ainda não dei a última palavra. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Chama Ele que Ele atende. Chama Ele que Ele responderá. Chame a Ele, Ele ainda é um bom Pai. Ele ainda não deu a última palavra. Enquanto Deus não encerrar a história, ninguém pode decretar o seu fim. A última palavra não pertence aos homens, pertence ao Pai. E quando o Pai fala, é impossível nada acontecer. E quando Deus fala, quando o Pai fala, é impossível se render, ninguém se render à sua vontade. Naquela época, chegar até Moisés tinha uma dificuldade. Era algo que não era algo simples. Ele era líder de toda a nação de Israel, e poucas pessoas tinham acesso direto à sua presença. Mesmo assim, aquelas 5 mulheres não permitiram que a dificuldade as impedissem de buscar aquilo que Deus havia prometido. Com coragem e fé, elas se apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, do sacerdote, dos príncipes, de toda a comunidade. Olha o que o texto diz no versículo 2. As filhas de Zelofeade se apresentaram diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se ajuntaram com Corá. Entretanto morreu pelo seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, porque havia de desaparecer o nome de nosso pai do seu clã, visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Por quê? Porque quem conhece o dono da promessa não tem medo de se posicionar. Quem conhece o dono da promessa não tem medo de se posicionar. Ontem, o José estava no médico, estava no hospital. Deram um diagnóstico médico. Mas cabe a mim me posicionar e entrar diante dos reis dos reis. E dizer assim para ele: papai, o Senhor colocou o José em nossas mãos, em nossa casa, ao nosso cuidado. Mas ele não é o nosso filho. Antes de ele ser o nosso filho, ele é o filho do Senhor. Então eu não confio em diagnóstico médico dos homens. É importante, sim, mas o mais importante é eu saber que José tem um pai, e o pai dele é bom, e ele vai entrar com toda a providência. Eu declaro a cura agora, em nome de Jesus. Sabe por que talvez nós temos medo de nos posicionar? E quando chega uma certa dificuldade, sabe o que talvez nós fazemos?
Entramos em depressão, entramos com crise de ansiedade, crise do pânico, entra no quarto, não quero mais sair. Sabe por que talvez nós não nos posicionamos perante o Rei dos Reis, aquele que é o dono de tudo e de todos? Porque talvez nós não conhecemos quem é o nosso Pai. Porque talvez nós não gastamos tempo lendo isso aqui, a Bíblia, para entender e saber quem é o nosso Pai. Perdemos tempo com um iPhone, perdemos tempo com um tablet, com TV, com série, com um monte de coisa. Mas não perdemos tempo com o iPhone do céu, não perdemos tempo com aquilo que é valioso para nós. Por isso que talvez a sua promessa até hoje não se cumpriu, porque você não confia naquele que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Moisés não toma decisão por conta própria, então. O texto diz que ele levou a causa diante do Senhor. Agora eu imagino a cena. Moisés se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu estou com uma causa aqui diante de mim. São as filhas de Zelofeade. Pela lei, elas não têm direito à herança da terra prometida, porque o pai delas morreu. E também não deixou filho homem. A lei determina que a herança seja transmitida por meio do pai ou de um filho homem. E agora, o que eu devo fazer? E é exatamente nesse momento que o Deus da promessa entra em cena. Quando a lei dos homens parece encerrar uma história, Deus mostra que sua justiça e sua misericórdia são maiores. Ele continua sendo o pai que ouve a causa dos filhos e dá a última palavra. Tem uma cadeira aí? Puxa aqui rapidinho. Essa aqui estava reservada para o Espírito Santo. Agora Deus, assentado no trono, Deus assentado no trono, no mais alto e sublime trono. E Moisés chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu estou com uma causa. As filhas de Zelofeade, elas não têm direito à herança porque o pai morreu e não deixou filho homem. E agora, o que eu faço? Então eu imagino Deus, naquele mesmo instante, Deus se levantando do trono e dizendo: Ah, Moisés, ah, Moisés, sim, Moisés, eu sei. Mas quem fez a lei, Moisés? Quem escreveu a lei, Moisés, foi você. Mas quem fez você escrever a lei, Moisés? Foi eu, o Senhor. Então, Moisés, eu quero alinhar o destino dessas meninas, dessas mulheres, pois o que elas disseram é justo. Moisés disse então: como assim, Deus? Moisés, quem fez a lei foi eu. Moisés diz: como assim, Deus? Deus responde: Moisés, quem fez a lei foi eu. Então, Moisés, faz o seguinte: muda a lei. Não sei se você entendeu, peraí. Moisés chega diante de Deus: Deus, eu estou com uma causa aqui.
E essa causa eu não sei o que fazer, porque as filhas de Zelofeade não têm direito a herança alguma, porque o pai delas morreu e não deixou filho homem. Então Deus se levanta do trono e fala assim: Moisés, Moisés, quem fez a lei, Moisés? Moisés disse: foi o Senhor. Então Deus diz assim para ele assim: então, eu estou a fim de mudar o destino, alinhar o destino dessas mulheres hoje. Ah, esse mesmo Deus está aqui. E esse mesmo Deus está falando para você: eu estou a fim de mudar e alinhar o seu destino hoje. Então Moisés disse assim: tá bom, Deus, mas o que eu faço agora? Deus diz assim: Moisés, quem fez a lei foi eu. Então Moisés, a partir de hoje, muda a lei, muda a lei, muda a lei. Quando você entrou aqui, Deus já conhecia aquilo que você carrega no coração. A sua causa não está perdida, ela está diante dele. A minha e a sua causa já chegaram ao trono do Pai. Deus me trouxe aqui para lembrar você: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus vai mudar o rumo da sua história hoje aqui. Estou indo para o fim. Moisés então vai em encontro àquelas meninas, as filhas de Zelofeade, para entregar a resposta que veio direto do Senhor. Eu imagino Moisés chegando diante delas e dizendo: olha, vocês são filhas amadas do Senhor. Olha, vocês são filhos amados do Senhor. Deus ouviu a causa de vocês. Aquilo que parecia perdido, Ele restaurou. O Senhor declarou que a herança que pertencia ao pai de vocês agora será entregue em suas mãos. A promessa que parecia distante agora se tornou realidade. Aquelas mulheres que um dia ouviram que não tinha direito, agora estavam recebendo a confirmação de que o Pai havia alinhado o destino delas. O interessante aqui é que elas estavam em busca de uma herança que nem elas conheciam, mas já lutavam com todo esforço, a todo custo. Também existe uma herança que nós também não conhecemos por completo, mas sabemos que é muito melhor do que uma parte da terra prometida, da Canaã. É uma herança que os nossos olhos nunca viram, é uma herança que ouvidos nunca ouviram. É uma cidade onde as ruas são de ouro, mas nenhum de nós ainda caminhou por ela. É um lugar onde a adoração nunca termina, onde a música do céu ecoa eternamente: Santo, 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 Santo. E por causa dos erros e do pecado, a humanidade estava separada de Deus e não possuía nenhum direito a essa herança eterna. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se entregou na cruz, se tornando mediador dessa nova aliança, pagando o preço que nós jamais poderíamos pagar. E Ele nos resgatou e nos deu uma nova natureza. Pelo amor do Pai, passamos a ser chamados filhos de Deus, e como filhos, tornamos participantes da herança eterna guardada no céu, para mim e para vocês.
Para finalizar por completo, a maior revelação é que em Cristo, nós não somos apenas pessoas alcançando a promessa. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que aquilo que pertence ao Filho, pela graça do Pai, também se torna parte da nossa herança. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não recebemos essa herança porque merecemos, mas porque fomos adotados pelo Pai, através de Jesus. A cruz nos trouxe de volta para a família de Deus. Não somos mais órfãos, temos um Pai, temos uma identidade e temos uma herança eterna. Nós temos um bom Pai. Se você tem um bom Pai, você vai dar um glória a Deus aí agora, bem forte no seu lugar. Se nós temos um bom Pai, e se você é co-herdeiro com Cristo, se você tem participação com Cristo, você vai dar o maior brado de vitória quando eu contar 3. Aí vai finalizar tudo. Se você quiser sair rodopiando, se você quiser sair girando, eu não sei o que você vai fazer. Se quiser correr, vir aqui, receber oração, fica à vontade. Mas Deus está alinhando o seu destino hoje. O Pai entregou o seu Filho na cruz para alinhar o meu e o seu destino. Então no 3, se Deus já fez algo por você ao longo dos seus anos, você vai dar o maior grito de vitória e vai pular aí no seu lugar, amém? Deus está alinhando o seu propósito. Deus está alinhando o teu destino. Ele vai cumprir. Foi Ele quem prometeu, pois Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus está te dizendo: filho meu, filha minha, hoje é dia de vitória. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de vitória. 2, o maior berro da sua vida. No 3, 1, 2, 3, vamos!